Olá, Clarissa, muito obrigado. Clarissa, obviamente, o presidente Donald Trump, no meio dessas medidas, tomou algumas decisões que vão ter impactos muito importantes, obviamente, para os Estados Unidos e para outros lugares. A questão da fronteira com o México, o perdão para as pessoas que participaram daqueles atos golpistas no dia 6 de janeiro, várias medidas ali que têm muita importância, mas poucas delas vão ter tanto impacto na prática e para o mundo como a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Estados Unidos, no primeiro mandato do presidente Donald Trump, também abandonaram o Acordo de Paris. Isso teve um impacto na época, mas o resto do mundo, a União Europeia, eles conseguiram até segurar aquele impacto, até porque a decisão foi tomada no meio do mandato do presidente Donald Trump, só teve efeito no finzinho do mandato dele e foi revertida logo no primeiro dia da presidência do Joe Biden. Agora, o Donald Trump tomou essa decisão no primeiro dia. Demora um ano, na prática, para os Estados Unidos abandonarem de fato o Acordo de Paris. Na época demorou 3 anos, era um processo diferente, agora os Estados Unidos saem em um ano. Mas na prática, os Estados Unidos, o governo federal dos Estados Unidos já não vai estar engajado nesse processo. E isso é muito ruim, Clarissa, por quê? 2 motivos em especial. Os Estados Unidos, obviamente, é o país mais rico do mundo, também é o país que mais poluiu historicamente o meio ambiente, portanto, um dos maiores responsáveis aí pelo aquecimento global. Os Estados Unidos deixando o Acordo de Paris, ele pode criar um efeito dominó, que é muito ruim, vai ter um impacto muito grande no combate às mudanças climáticas. O que seria esse efeito dominó? Outros governos, outros países que não têm tanto interesse no combate às mudanças climáticas podem simplesmente também desistir de participar desse esforço. Alguns países produtores de petróleo, por exemplo, podem perder completamente o pudor na produção do petróleo, visto que os Estados Unidos, outra medida do presidente Trump, também vão começar a explorar ainda mais petróleo, gás, combustíveis fósseis no seu próprio território. Tudo isso enfraquece esse movimento, esse combate às mudanças climáticas no momento em que a gente está vendo o aquecimento aumentar. O ano passado foi comprovadamente, segundo os órgãos meteorológicos de vários países, o ano mais quente já registrado na história. Pior do que isso, Clarissa, foi em 2024 que pela primeira vez o mundo registrou uma temperatura média maior de 1,5 graus em relação ao que era a temperatura média antes da Revolução Industrial. Essa marca do 1,5 graus é uma marca que foi definida no próprio Acordo de Paris como o objetivo, o limite que o mundo deveria trabalhar para evitar que ele se aquecesse mais do que isso, porque se aquecer mais de 1,5 graus na média, no mundo inteiro, os impactos disso podem ser devastadores, pode não ter um retorno às condições normais. E nós já estamos vendo muitos eventos climáticos extremos ao redor do mundo. Ano passado a gente viu secas enormes na Amazônia, vimos aquelas enchentes catastróficas no Rio Grande do Sul. Este ano vimos agora há poucos dias, aqueles incêndios também com contribuição das mudanças climáticas na Califórnia. Tudo isso está acontecendo, está sendo comprovado pela ciência. Os Estados Unidos vão mais uma vez abandonar o Acordo de Paris, outros países podem de fato tomar medidas parecidas ou pelo menos não mais se engajar da mesma forma, e isso vai ter um impacto muito grande. E um outro impacto, Clarissa, é com relação aos planos do Brasil. O Brasil este ano vai hospedar a COP30 lá em Belém. Vai ser um momento de discussões justamente sobre como adotar medidas ainda mais duras no combate ao aquecimento global. Não teremos o governo federal dos Estados Unidos como aliados nesse embate. Os americanos dizem que os governos estaduais e muitas empresas vão participar desse combate, inclusive a delegação americana promete ser chefiada por governadores de alguns estados lá em Belém, mas a luta vai ser muito mais complicada e isso amplia, só para concluir, Clarissa, a pressão sobre
o Brasil, sobre o governo brasileiro, porque a COP30 vai ter que tomar medidas mais duras por conta do aquecimento que já aconteceu no ano passado e medidas sem a ajuda da principal economia e dos países que mais poluíram na história e que promete poluir ainda mais. Então é uma luta e um desafio que fica ainda maior e que pode afetar bilhões de pessoas, porque o aquecimento global pode simplesmente piorar com essas medidas. Agora, Américo, a gente trouxe ali mais cedo novamente a declaração do presidente Donald Trump a respeito da relação com o Brasil, em que ele diz, esses países, Brasil e América Latina, em geral, dependem muito mais dos Estados Unidos, precisam muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam deles. Dentro dessa ótica do presidente americano, o que tem para o Brasil aí de preocupação? E principalmente o que tem de oportunidade? Porque também o fato de estar fora do radar um pouco da estratégia mais forte aí de Donald Trump nesse momento pode trazer um certo respiro para o governo brasileiro. E tem também a questão desse embate muito duro com a China que ele está fazendo. De certa forma, talvez possam se abrir portas no comércio internacional para o Brasil? Clarissa, ao contrário do que pode aparecer, uma boa notícia esse fato do presidente Trump ter se colocado dessa forma com relação à América Latina e ao Brasil. Não é prioridade para ele e isso é bom para o Brasil. É bom no momento em que nós temos dois presidentes que têm posições ideológicas diferentes, o presidente Lula no Brasil, de centro-esquerda, o presidente Trump nos Estados Unidos, de direita, com visões muito antagônicas ali dos principais problemas do mundo. E é uma boa notícia que o Brasil e a América Latina não estejam no foco, porque isso vai abrir espaço para se manter as relações institucionais, uma certa normalidade nas relações, inclusive comerciais e privadas, entre os dois países. É isso que o Itamaraty já vem trabalhando, né? Para tentar manter essa institucionalidade, essas relações normais. O Itamaraty lembra que o Brasil e os Estados Unidos têm relações há mais de 200 anos, são relações sólidas que devem resistir a esses testes aí de governos com posições diferentes. Você toca também, Clarissa, e é importante isso nessa questão da China. A China, a presença da China na América Latina, isso sim é uma preocupação para o Donald Trump. Neste momento ainda parece ser uma preocupação administrável, com exceção da questão lá do Canal do Panamá. O que está por trás dessas declarações do Trump de que ele quer retomar o controle do Canal do Panamá é justamente a influência chinesa, até porque empresas chinesas operam os portos dos dois lados do canal e isso é visto como um risco pelo Trump. Então, se em algum momento ele chegar à conclusão de que é preciso agir para conter essa influência chinesa na América Latina, aí sim o Brasil pode ter mais problemas, porque a China é um parceiro comercial muito importante para o Brasil. E neste momento o Brasil tem excelentes relações com os dois lados, tanto com os Estados Unidos como com a China, e pretende manter esse caminho. Só que se for muito pressionado por um lado, isso pode criar tumultos e problemas. O Brasil vai trabalhar para tentar evitar isso, vai tentar usar esse antagonismo entre os dois para tentar ter vantagens dos dois lados, negociar algumas vantagens com a China, outra com os Estados Unidos. É difícil esse processo e pode ser mais difícil se o Trump resolver tomar algum tipo de medida para frear essa influência chinesa no Brasil, na América Latina de forma geral. Ainda é cedo para a gente saber o que ele poderia fazer. Ele está preocupado com outras coisas, o que, mais uma vez, é um bom sinal, pelo menos neste começo. É um sinal de uma certa tranquilidade estar fora desse radar de Washington.